Fala síndico, esse é o Condo Talks, conversas que transformam. Aqui nós sempre falamos que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Quando eu falo de CPF, eu não estou falando do documento, estou falando da mentalidade, estou falando dos princípios, dos valores, da ética, trajetória de vida, resiliência, superação. E essa mesa aqui hoje está lotada de pessoas com experiências desse tipo. Daqui a pouco eu vou apresentar, mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, quero agradecer a Vedrano Individualização de Água e Gás. A Vedrano tem mais de 300 mil pontos só na cidade de São Paulo. Se você deseja individualizar o seu condomínio com água ou gás, procure a Vedrano. Quero agradecer também a Condo Prime, que está realizando o primeiro cruzeiro em alto mar, cruzeiros da área condominial, vai acontecer em março. Muitos eventos acontecendo. E também agradeço a PR2 Treinamentos e a Prospecção 360. Esses são os nossos apoiadores que fazem com que esse projeto possa ser realizado aqui todas as quintas-feiras. Estamos gravando aqui nos estúdios do Condo Hub, aqui em São Paulo. E sem mais delongas, eu quero fazer aqui as apresentações. Estou recebendo aqui o meu amigo Samuel, que hoje vai ser o meu copiloto. Opa, tamo aí. Estou recebendo aqui o Walter Pérez, técnico que estava querendo muito trazer ele aqui. E meu amigo Tony. Valeu, obrigado, Silvério. Pessoal, Prazer. sejam todos bem-vindos ao Condo Talks. Eu quero começar fazendo uma pergunta para os dois. O que vocês fazem e qual é o problema que vocês resolvem? Primeiro, os mais velhos. Pô, sacanagem. Na verdade, eu sou o mais velho da mesa, né? Já começa, verdade, Walter. Começa que eu sou o mais velho Não da vou me mesa. atrever aí a mais pra frente, né? Aliás, tu é aposentado também, Silvério? Não, ainda não. Cara. Eu sou o único aposentado da mesa. Aposentado entre aspas. A gente fala aposentado, fala Sim. aposentou. Mas da principal função. Na verdade, hoje eu sou síndico profissional, né? Tô aí nessa luta aí já há quase 13 anos. Comecei em 2013 lá no meu condomínio. E eu falo que a gente cuida. Normalmente o síndico fala assim: eu cuido de pessoas. Não, a gente convive com pessoas, mas na verdade a gente cuida do lar dessas pessoas, né? A gente cuida do condomínio, para que essas pessoas tenham tranquilidade para sobreviver ali, para conviver com os seus vizinhos e tal. Então é importante, na verdade, que a gente mantenha um ambiente cada vez mais agradável para que as pessoas... É uma função do síndico em si, na verdade, é transformar aquele ambiente num ambiente cada vez mais agradável, para que as pessoas não tenham conflitos. A gente evita conflitos. Se as coisas andam direito, a gente evita conflitos. Né? Se as pessoas te respeitam, você evita conflitos. Evitando conflitos, a gente acaba cuidando das pessoas em si. Legal. Mas esse é o nosso propósito, nem sempre foi assim, né? Fiquei 36 anos na CPFL. Né? 36? 36. Me aposentei, entrei com 14 anos como Eletropaulo, depois privatizou, virou Bandeirante Energia, depois CPFL. Então a gente traz um pouco dessa experiência profissional nossa. Legal. Pro mundo condominial, vamos dizer assim. Maravilha. E você, Tony? Fala para mim. Bom, primeiramente, obrigado, Silvério, pela oportunidade, né? Prazer de poder estar aqui com o Samuel, faz parte aí da equipe RTT, na parte de coordenação. Maravilha. De comercial, né? Tá aqui com o Walter também, um enorme prazer. Bom, o que é RTT, o Tony aí, né? Falando lá atrás, há anos, lá aos 14 anos de idade, o primeiro passo aí que foi o grande pontapé na carreira, até como atrás do CPF aí, do CNPJ, né? Foi um processo de aprendiz no Senai. Legal. Uma grande marca, né? E quem passa pelo Senai já começa a ter os primeiros passos ali de uma boa conduta, de regras, de protocolo. Dali fui pro polo industrial, né? Na época Ultrafértil, né? Já comecei a receber o meu primeiro salário, fiz estágio, saí, acabei ficando um pouco na geladeira por conta do exército, essa fase de reservista, né? E aí, liberado isso, voltei depois, trabalhei na empreiteira, né? No polo também, com preventivas, manutenção. Dali da Ultrafértil, fui para a Cosipa, fiquei um período na Cosipa, trabalhei no Alto Forno. Legal. Para quem não conhece ali aquela área, ou para quem conhece, sabe muito, muito bem o que eu estou falando, né? Uma área bem complexa, então vivi também essa experiência. Pulei, daí fui para a CESP, fiz um concurso, trabalhei na Companhia Energética de São Paulo. Quem vestia essa camisa realmente era uma marca, né?
E foi bem num período ali de 98 onde começou um processo de desverticalização, né? Que foi um processo de privatização. Legal. Então, como ele falou que foi da CPFL, então entrei na CESP, daí fiquei um período na CETEP, quando privatizou, começou as privatizações, que era a transmissão do sistema elétrico da CESP. Sim. Daí passei uma temporada também como engenheiro supervisor na Electro, hoje é Neo Energia. Então ali também foi uma grande escola, onde eu pude ter um grande número de subordinados ali sobre a minha gestão, então foi uma grande experiência. Fui para Atibaia, de Atibaia fui para Votuporanga, uma região que é muito conhecida como Faroeste, né? Rodou, hein, mano? Só se Caramba. fala em rancho e churrasco nessa região. Então foi uma marca na minha vida aí muito legal. Voltei onde eu montei a RTT Engenharia, aí no caso com meus 3 irmãos, né? Com a Tani e com o Rony. E aí a Tani foi a primeira a sair, hoje mora nos Estados Unidos, mora em Orlando, até nos ajuda muito na parte de projetos. Foi a mais inteligente. Não seguimos o mesmo caminho dela, estamos aqui no Brasil. Sim. Mas seguimos firmes, segue o jogo, E né? a RTT quanto tempo tem no A mercado? RTT ela já tem 20 anos, né? Quantos Começou funcionários? em 2005, hoje nós estamos na faixa aí de uns 15 colaboradores, Legal. né? Entre diretos e indiretos, terceirizados, né? Uhum. E aí, em 2017, houve uma cisão, onde foi criado pelo Rony, né, com o irmão, a outra empresa dele, que é a Spring Energy, e nós seguimos até hoje aqui e atendendo toda a parte de retrofit, modernização de instalações, centro de medição, plumadas, para-raio, painéis, energia solar. Legal. Fizemos em muitos projetos, estação de recarga. Então, Inclusive, a sua isso empresa tá fazendo a sala de imprensa do Santos Futebol Clube. Ô, rapaz, olha, é muito legal. Estamos com esse projeto aí bacana, estamos podendo contribuir lá com a nossa expertise, né, na parte Maravilha. elétrica, com o Parabéns. projeto. E estamos nesse bem bacana, um projeto bem interessante aí que nós estamos participando. Legal. Tá bom? Fala, e você Opa. está aprendendo com o Eu tô mestre? aprendendo aí, né? Com o mestre, também não deixa de aprender com o síndico, Sim, porque claro. apesar de um pouco mais novo na área aí, mas eu vim do ramo comercial também, então sou formado em publicidade, né? Vim aí pela Universidade Paulista, e aí eu comecei na Nike vim ali fazendo todo um trabalho de visual merchandising, onde eu também rodei bastante aí o país, Sim. fazendo a abertura das Nike Store nos shoppings, então ali eu consegui conhecer bastante cultura e pessoas. Legal. Fiquei por uns 6 anos ali, depois fui para a Ambev, onde na Ambev lá realmente, quem vem do mundo da Ambev, quem é ambeviano, sabe que tem um comercial muito forte, né? Sim. E é referência, né? Apesar de ser hoje a gente está em serviço, mas lá a gente aprende muito, inclusive também sou formado pela UAPE, na Universidade Ambev, em gestão de pessoas, e o meu outro curso também é de vendas. Uhum. Então, além de ter o curso como marketing, então a minha vida sempre foi linkada às duas áreas, marketing e comercial, mas a gente sabe que o comercial é o que depende, né? É uma área totalmente conectada com o marketing, depende Legal. sempre das ações do go-to-market, do trade, para as coisas acontecerem. Legal. E aí agora, vendo essa necessidade, poxa, é um mercado que sempre me chamou muita atenção, que é o mercado condominial. Realmente tem muita oportunidade, né, cara? Por ter muitos prestadores de serviço. E pra gente que é do comercial, uma área excelente, né? Sim. Então vi essa oportunidade aí, agora tô nesse timaço aí da RTT, conversando aí com o Tony. Legal. Essa oportunidade aí de estar junto com eles fazendo esse trabalho. Sucesso para você. Bom, já falamos bastante de trabalho, agora eu quero falar de outra coisa. Então vamos fazer uma ponderação, desculpa cortar Claro, você. pode. Mas eu já tive a oportunidade aqui de já atender alguns condomínios do Walter aqui. Então, Maravilha. Nada, viu, Walter? Sim. Aí, eu acredito que ele está Cliente. Trabalho não junto. teria ficado. Sim. E também um agradecimento para minha amiga Ana Campos. Ana Campos, que foi que apresentou. Ela que me apresentou que nos conectou. aqui, que nos conectou. Beijo, Ana. Trouxe, estamos aqui, que me apresentou você. Você sabe Então, que beijo eu pra descobri Ana. que eu fiz o primeira, quarta série com a Ana Campos. Primeira, quarta? Ficamos 50 anos sem se ver. Fui num evento de síndicos em Santos, vi ela, falei, eu conheço essa mulher. Peguei na mão dela, no braço dela, falei assim, você estudou no Dino Bueno,
no ano tal, ela falou assim, Silverinho, é você. Pro pessoal que não é de Reconheceu. Santos, a gente fala lá que Santos é um ovo, né? Cara, é um ovo. Não é ervilha, não é ervilha. Junto ali com ela, os primeiros anos de escola. Tem que andar na linha, né? Porque sempre se. Não, é verdade. Mas tu já botou que a Ana é velha. É. Ela não vai, Verdade. ela não vai Ela ficar não muito tá aí pra se satisfeita. defender, hein? Mas eu já contei essa história para várias Ela não pessoas. vai ficar muito Tem satisfeita. um coração de criança, viu, Ana? Walter, antes de eu te fazer a pergunta que eu quero te fazer, eu quero agradecer você e já agradecer os outros síndicos de Santos que vieram aqui, porque hoje eu estou aqui nessa realidade por causa de vocês, síndicos de Santos. Porque até um ano e meio atrás eu não conhecia o mercado condominial. Eu vim da área corporativa, sempre trabalhei na área de treinamento, desenvolvimento, indústria farmacêutica e tudo mais. E aí, através de um amigo, fui participar de um evento em Santos, de síndicos. E aí eu comecei a conhecer a galera, comecei a conhecer o mercado condominial, através do grupo Cris, do Dave, a Cris, aquele pessoal todo. A gente fez uma conexão bem legal e eu pude conhecer essa galera maravilhosa de Santos. Então, eu quero trazer todos os síndicos de Santos aqui que eu puder. Todos. Porque a Perfeito. gente tem que honrar a quem honra, e eu amo a cidade de Santos, até porque fui criado lá. A minha mãe mora em São Vicente, e Santos está no meu coração, e eu quero trazer todos os síndicos de lá que eu puder para conhecer a história deles, divulgar a história deles também. Então, obrigado por tudo. Na verdade, assim, a gente que fica lisonjeado com o convite, né? Tanto que eu falo, mandou, pediu, chamou, a gente vem. Dando tempo, né, de se organizar. Casou a agenda, né? Hoje até eu precisei de umas ajudas, porque assim, a minha esposa trabalha em hospital, Aham. e quando ela trabalha em hospital, quem leva e busca o filho na escola sou eu. Isso, E hoje era o meu dia. Fica com essa resposta. E hoje era o meu dia. Aí eu falei, se o velho me chamou para ir lá gravar, não sei o que, não, vai que a gente se vira. Aí eu deixei. Aí quando ele falou, não, é 4 horas, eu falei, não, para mim tá bom, que eu deixo ele na escola, subo. Já, E aí tem um amigo pega, logo minha esposa já sai do Legal. hospital, já pega ele na casa do amigo. Tá tudo Walter, eu quero te fazer uma pergunta. O que me chamou sempre a atenção, eu sou um cara muito observador, né? Eu estudo o comportamento das pessoas. Então, eu sempre observo você nas redes sociais, eu observo você em alguns eventos que eu fui, você estava. Então, eu percebo que você é um cara muito família, né? Você é um cara que se cuida, você é um cara que dá atenção para a família, você é um cara... Assim, você tem assim um posicionamento profissional que ele é fortalecido pelo teu posicionamento familiar, teu posicionamento como pai de família, como marido. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção em você. Não que os outros síndicos não tenham, não é isso. Mas assim, é o estilo de vida que você tem. E eu aprendi que não existe sucesso profissional que compense que justifique o fracasso dentro de casa. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco da como é que é essa tua estrutura familiar, porque eu vejo que é uma coisa que te fortalece, que faz você conseguir desempenhar um bom trabalho. Fala para mim da tua família. Eu falo que para responder essas perguntas, a gente tem que se controlar. Não pode. Tem Não, lenço aqui- aí. É lenço aqui, não. É vontade de chorar aqui ou não é, Gabriel? A Rapaz, gente não, precisa se controlar emocionalmente. não vai tocar o coração Manda ver. agora do Walter. Porque, hein? na verdade, eu até estava conversando isso outro dia. Eu fui para Florianópolis lá no evento da Porta, fiquei 5 dias lá. E é o segundo ano que eu levo a minha esposa. Legal. E aí o ano passado eu convenci um outro amigo, o Gustavo Moretti, a levar a esposa. Vamos, a gente ficamos juntos no mesmo hotel. Legal. As mulheres se entendem, isso é importante, porque não tem homem que se entenda se as mulheres não se entenderem. É verdade. E quando eu casei, na verdade, eu sou casado pela segunda vez, eu tenho um filho de 20 anos que ficou comigo, né? A mãe dele falou, não, ele te idolatra, não sei o que, ele vai ficar contigo. E a gente combinou que ela pegaria ele a hora que ela quisesse. Não teve esse negócio de 15 em 15 e guarda compartilhada. Não, você pega ele a hora que você quiser, mas ele ficou morando comigo. E a minha segunda mulher, quando chegou, ele era pequeno ainda, eu diria que ele tem 2 mães, né, em casa. E aí eu sempre, quando a gente se conheceu, eu sempre falei para ela assim, eu quero alguém que ande ao meu lado. Nem na frente. Pra se controlar. Nem na frente, nem Tá chegando lá. Não, mas é Chegando melhor. lá. Pode ficar à vontade. Nem na frente, nem atrás, ande do lado. E eu falei, esses dias a gente estava conversando, se eu sou síndico hoje, se eu estou aqui, é por causa dela. Como é que ela chama? Segura. Fala. A Tatiana. 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 E aí,
logo depois veio o Gustavo, então hoje tenho 2 filhos, o Vini de 20 e o Gustavo de 5, e eu falo que assim, a gente precisa dar exemplos, né? Então, eu conversei com meu filho outro dia, ele tá fazendo ciência da computação e foi fazer uma apresentação no Porto. Ele estava conversando comigo como apresentação, isso e aquilo, porque fulano isso, fulano aquilo. Eu falei para ele, eu falei assim, ó, eu sou bom, mas eu não preciso contar para ninguém. As pessoas vão perceber que eu sou bom. Sim, O Tony comentou aqui que a gente já fez alguns serviços juntos. sim, E aí, o Tony é um cara e eu falo que essas coisas rodam o mercado. sim. Pergunta quantos reais eu pedi pro Tony, né? Então ele fala assim, aquela base familiar que a gente tem, na verdade, que me propicia que a minha esposa entenda quando eu venho aqui, quando eu vou lá no IT, quando eu vou gravar o Condomínio Soluções, quando de repente ela não pode ir comigo. Eu fui no evento de Florianópolis, esse ano é o 4º seguido. Ela foi comigo 2, dos outros 2 eu fui sozinho. Sim, Então, na verdade, essa base, você ter uma base, ter uma pessoa que te entenda e vice-versa, né? Você ter esse controle, depois a gente joga. Sábado agora ela falou, hoje ela falou sobre o sábado, né? Falou assim, eu queria fazer minha tia, minha mãe, não sei o que. Aí eu falei, só que das 10 ao meio-dia eu vou estar num condomínio. Ela, não, tudo bem, sem problema. Vai. Coincidentemente não foi cancelado, né? Vou estar. Então, assim, é importante essa base familiar que eu trouxe, na verdade, já dos meus pais, né? Apesar deles não terem estudo, os meus pais já me deram essa educação e dessa base. Eu convivi com os meus avós. Eu falo para minha sogra, aproveita o seu neto porque eu aproveitei legal. a minha avó. Então, como você assim colocou, não existe um bom profissional se você não for resolvido na sua casa. É verdade. Se você tiver uma casa conturbada, e eu sempre digo até, quando eu tirei a certificação dos 5 estrelas, é uma coisa que a gente as pessoas acabam, eu falo que isso referenda muito mais a nossa vida regrada, né, em termos financeiros, porque eu falo assim, como que eu vou cuidar do seu dinheiro se eu não sei cuidar do meu? Verdade. Então, é importante que a gente tenha isso. Aí eu levo isso à mesma coisa. Como que eu vou estar ali cuidando das pessoas, conflitos, se eu tenho conflito na minha casa, né? Se eu não consigo nem controlar a minha vida? Problemas todos têm. Claro. E eu sempre falo, a gente sempre menciona com as empresas. Vou contratar a empresa do Tony, a RTT. Eu posso ter problema? Pode, todas as empresas têm problema. Como essa empresa resolve o problema é que faz a gente contratar aquela empresa. Sim. Às vezes os condomínios não entendem muito bem isso, mas eu falo assim, é a minha fortaleza, na verdade. Uhum, que maravilha, cara. Você é forte mesmo. E pra mexer você? com emoção. É a minha casa. Não vai me pegar nessa, não. Não, vem que você não vai me É pegar. sua vez não. agora. Pode tirar lenço, pode tirar qualquer coisa. Fala, Tony. Não, e é o seguinte, eu sou pisciano ainda, né? Meu Deus. Entendeu? Pisciano é todo molengão. Já viu, né? Coração mole, né? Como é que é a família do Tony? Como é que é o Tony da família? Então, o que o Walter colocou. A gente tem é 2 muito... horas. A gente tem 2 horas de programa. Mas você tem que vir aqui, porque já acabou o tempo. Já virou. Volta de... Bora. Mas é bem semelhante aí, né? O que o Walter colocou, né? Isso é na prática, né? Nós estamos aqui. É um processo, é um podcast, uma atividade profissional, são reuniões, articulações, cliente, atendimento. Tudo isso ao longo do dia, você vai sendo sugado. A sua energia ela vai sendo consumida. E eu, literalmente, quando eu chego em casa, né? Ao abrir a porta, é como se eu esquecesse tudo que aconteceu, né? Seja as adversidades, problema, algo que não aconteceu da forma como eu gostaria, né? Então ali eu abro espaço para o quê? Para se conectar com meu filho. Eu tenho um filho de 14 anos. Estão fazendo a propaganda dele, joga na portuguesa. Joga na portuguesinha. Na base, agora é sub-15. Legal. Sou fã dele, né? Sim. Tem um cachorro, que é um Bulldog, que é o nosso outro, meu filhinho também, né, que é o xodó da nossa casa, um Bulldog francês, o Max. E a minha esposa também, claro, que eu amo muito, então ela me ajuda muito na questão da empresa, todas as questões particulares, né, meio que assessora ali, né? Então, deixa tudo preparado. E isso é que é a nossa base, né? Então, quando você chega no nosso lar, você se conecta para uma atividade, para assistir um filme, até uma oração, a palavra,
algo para que possa integrar e fortalecer, né? Então a gente valoriza muito essa questão familiar, porque você pode ter tudo fora, mas se você não tiver essa estrutura dentro de casa, o homem realmente ele tem o lado frágil, ele sucumbe, Uhum. ele não aguenta a pressão. Então essa estrutura da família é como se você fosse colocar a tomada ali, né? O plug na tomada para reabastecer, se preparar no outro dia, volta de novo para o ritmo, porque afinal você que é o mantenedor, você que é o provedor da casa. Então você não tem tempo ruim. Você Não. pode estar com dor de cabeça, você pode estar desanimado, você pode estar triste, pode seja qual o problema que tem para resolver. Você olha ali e fala, puxa, eles contam comigo. Então você tem que levantar e ir para a luta, E- né? Então, assim, é o nosso porto seguro, né? É a nossa base. Eu estou aqui sabendo que, pô, meu filho está lá, está treinando, minha esposa está bem, está me ajudando nas questões da empresa, né? Tá tudo tranquilo, estão bem estruturados, né? Uhum. Então, é algo assim que eu posso finalizar, é ser fiel, né? É ter a fidelidade por essa família, por esse lar com a sua esposa, Sim. para o seu filho, e os olhos exatamente para o seu filho, para a sua esposa, porque eles estão contando com você. Algo que você possa fazer fora vai respingar, Sim. né? E quando você, às vezes, porventura, involuntariamente comete algo, tem o risco de estar respingando. Então, a responsabilidade E é outra, muito eles grande. também têm a sensibilidade de entender quando você também não chegou muito legal, Sim. né? A troca, eu falo uma coisa assim, que eu aprendi isso lá atrás, em 2014, isso aconteceu. Não tinha ainda essa coisa do WhatsApp, né? Então o condomínio usava muito Facebook. E aí um cara colocou um texto tão enorme, aí eu sentei para responder, ela falou assim, não responde. Putz. Foi a salvação. Para, pensa, e depois, aquilo ali, na Antes verdade, de o que eu você ia fazer, processar, né? aquilo que eu ia fazer é como cara armado E agir na na impulsividade. agir na impulsividade. impulsividade. Aí você ia falar aquilo que o coração está pedindo, e muitas vezes, na verdade, o coração ele é importante, mas a razão é que vai deixar o teu coração tranquilo depois. E aí eu aprendi naquele momento a não responder. Então hoje tudo eu paro, calma. Né? Eu tive uma reunião não é nem uma assembleia, uma reunião informal com os moradores. E aí eu cheguei, sentei e os moradores começaram. E eu quieto. Aí chegou uma hora alguém e falou assim: vamos deixar o Walter falar? Só que aí naquele momento eu já senti como é que estava o clima e Você tal. reconheceu ali o. Aí falei, É. falei, pessoal, eu tomei essa atitude pensando em melhorar, vocês me desculpem. Quando eu falei, vocês me desculpem, acabou. Desarmou todo mundo. Acabou. Então você tem que ter essa coisa, né? Porque Sentir ali, né? O a medo, né? agressividade Ali, ninguém gosta, ninguém curte. E aí a minha mulher me dá essa tranquilidade, até pra gente chegar em casa, como tu falou, que a gente chega, conversa e fala. Eu tive um problema num condomínio com uma máquina de gelo. Compramos a máquina de gelo, o conselho pediu, eu falei, bom, tá bom, o conselho pediu, o pessoal vai aceitar. Eu nunca tinha tido problema. E de repente meia dúzia assim surgiu, fizeram uma assembleia, e no meio da assembleia eu falei assim, não tem problema. O problema é a máquina de gelo, isso era um sábado, segunda-feira tirou a máquina de gelo daqui, tá bom? A máquina tava lá um mês. Aí, tá bom. Aí liguei pra Silvana, falei, Silvana, ela falou, Walter, puta, tá um mês, eu não consigo mais pegar de volta. Falei, tá bom. Aí liguei pra síndica do meu prédio, que é uma máquina de gelo em doação. Aí ela falou, aí eu falei assim, você só acerta com a Silvana, você vai lá, paga só o transporte e tal, tira de lá daquele condomínio, leva pro nosso e coloca. Aí liguei pra minha mulher, como é que foi a assembleia? Falei, vamos tirar a máquina de gelo. Aí ela, minha mulher, sem saber, traz pro nosso condomínio. Doa, a gente paga. Entendeu? Sim. Aquilo que eu tinha feito, sem até falar com ela Ela falou teve o mesmo o pensamento. mesmo pensamento. Aí aquilo te deixa, né? Aliviado. Tu fala, pô, eu fiz a coisa certa. Bacana isso do Walter. Desculpa, Walter, te interromper. Não, Mas essa você vê a É, importância que tem a esposa, é verdade. e aí, sabe como elas são aquela voz, quando você acha que você tá aí, você já vai Isso. naquela pegada, ela, Não, e tem hora que elas falam Você umas tá coisas que a gente equivocado. fica aí te desarma. mas é um pilar. na desarma. hora, mas depois eu falo, Não, mano, ainda bem pilar. que eu escutei Família é um ela. pilar. Se eu não Sim, tivesse pilar, escutado. entendeu? Sim. Aí eu falo assim, quando a gente se conheceu, eu já tinha o meu mais velho, Aham. e eu falei pra ela, eu caso de novo, mas eu não queria ter filho.
E aí ela foi, aquele jeitinho, não sei o quê. Aham. Eu falei, não, tá bom, vamos. Aham. E aí ela fala, tu não quer, tu não queria. Eu gostava, além de ser a tua cara, é grudado contigo. Aí virou um babão de novo, né? Grudado contigo que só. Enfim, nesse dia a dia, É nossa, pai e vô, lá né? na frente, Pai e Vai, vô. Aham. é tão complexo porque é exigido demais, né? Demais. É o cliente, é o colaborador, é o dia a dia. Como se cada um tivesse função, sempre acorda para o seu lado. Eu estava conversando com um amigo meu empresário e eu falei para ele o seguinte: serve para o síndico também, né? Se você pegar o teu dia, 100% do teu dia, você dividir ele em porcentagem, o tanto que você fica resolvendo problemas técnicos e processuais e quanto você resolve problema de pessoas, A gente tava conversando é disso ali agora. 75% a 80% pessoas. Porque o Exatamente. processo é só fazer Sim. repetir o que tem que ser feito, né? E o resto é tudo pessoas, é ego gerenciando ego, gerenciando vaidade, Maldade, a concorrência é desleal. mimimi, é um que ficou chateado, é um que... É. Cara, se você A perceber... maldade é forte. É. Né, meu? E aí eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Quando eu comecei a conhecer o mercado condominial, tinha acontecido aquele episódio daquele síndico em Campos que foi assassinado. O morador correu atrás Correu dele atrás, né, no condomínio no estacionamento e matou Isso, ele. sim. E aí foi uma repercussão tal. E aí eu parei e fico analisando. Claro, o cara cometeu um assassinato. O cara tava maluco, o cara tava drogado, tava doido, sei lá o que aconteceu. Surtou. Mas assim, eu fico sempre analisando o que foi que aconteceu para esse cara ativar antes dele apertar o gatilho, foi ativado um gatilho nele para ele ter essa Ali foi atitude. só uma manifestação, né? O que será que foi que esse síndico falou para ele? A minha pergunta é: o que será que rolou na conversa? Será que era a hora daquele síndico ir no apartamento daquele cara naquele horário? Será que aquele síndico ele tinha inteligência emocional suficiente para entender que o cara estava nervoso, o cara estava explosivo? Será que ele não tinha feito uma leitura de como que aquele cara já era? Enfim, entramos na questão da impulsividade. O síndico hoje, na minha opinião, ele tem que ter várias habilidades. A primeira dela é a comunicação, que sem ela você não faz nada. A segunda é saber lidar com os opositores, né, que é esse dedo aqui de apontar. Terceira, planejamento e execução, ele tem que ser bom. Quarta, ele tem que ser bom de relacionamentos. Ele tem que ser bom de entender Disciplina é comportamento, importante. fazer leitura de comportamento. E por último, ele tem que fazer gestão de dados, entender tecnologia. Mas eu acho que de todas essas, não estou puxando a sardinha para o meu lado, que eu sou do lado emocional, mas eu acho que a gestão emocional é a principal, você não acha? Sim, eu achei até que tu não fosse falar Eu ia isso. falar algumas, não sei se ele vai falar Não, agora. achei até que tu não fosse falar isso, porque quando tu tava falando, É. né? Eu tenho mais umas 5. É. E para mim, na verdade, o controle emocional é o principal, né? Então, essa gestão emocional, esse controle emocional que você precisa ter, e essa leitura. Eu estava comentando com eles um pouco antes da gente começar a gravar. Eu fiz uma assembleia Uhum. e aí duas pessoas do conselho começaram, não, que isso, que aquilo, tal, não sei o quê. E eu estava olhando para um cara lá no fundo, que aquele cara não abriu a boca, ele não falou absolutamente nada, mas ele dizia para mim tudo aquilo que eu queria saber. Então, ele dizia que eu estava certo, que do jeito que eu estava tocando. A linguagem não verbal Sem dele. falar nada, manifestando, sem falar nada. Corporal Mas também, vai, porque ele tava o tempo inteiro assim. Corporal, ele fazia assim, Ele fazia. e aí ele sorria. Exato. A voz do silêncio, né? Fala Entendeu? tudo, né? Então, é importante quando a gente vai e a gente aprender, e aí eu falo que isso é só a experiência e o tempo que dá pra gente, de você, que a gente faz muita assembleia. E eu sempre digo que a assembleia, na verdade, quem tem que apresentar é o síndico, que é o momento, na verdade, do síndico mostrar para aquelas pessoas o que você realmente faz, o seu dia a dia, porque às vezes as pessoas não percebem. Então, essa coisa da gestão de pessoas é a parte mais difícil no condomínio, mas você tem que ter o controle emocional. E aí, voltando nessa parte do cara que matou o rapaz. O síndico precisa... Tanto que quando eu entrei num condomínio, na hora da entrevista, houve uma festa um tempo atrás, antes de eu entrar, que a moradora levou uma escola de samba. Tá? E aí eles perguntaram para mim, se fosse você, o que você faria? Eu falei, nada. Eu não viria aqui no prédio para chegar aqui e interromper a festa de ninguém. Porque quando você vai interromper a festa de alguém,
Você vai hostilizar aquela Sim. pessoa. Você vai botar aquela pessoa em Vai situação... expor. Vai expor ela e colocar ela em situação vexatória contra os convidados. Eu posso passar o sinal vermelho na rua? Por exemplo, que eu citei, eu posso passar o sinal vermelho na rua? Eu posso. Uhum. Eu vou ter as consequências disso. Livre-arbítrio seu. Livre-arbítrio meu. Eu passar o sinal vermelho é livre-arbítrio meu. Agora, o que vai acontecer, as consequências, eu vou ter que assumir. O cara que leva uma banda para um salão de festas que não é permitido, ele vai também as consequências. Mas eu não posso chegar como síndico, por quê? Porque aí eu vou estar acionando um gatilho daquele cara que já bebeu, né? O que ele passa na casa dele? O que ele Qual passa? o problema que ele está enfrentando? Qual que é o problema que ele está enfrentando? Qual a fragilidade emocional dele? fragilidade? E eu aprendi muito isso numa briga de trânsito. Eu tinha uns 20 e poucos anos, eu saí do trabalho e eu ia para o dentista, e na esquina em vez de eu virar na esquina da minha casa ali na Paraná, eu peguei a Almeida de Moraes direto. Prudente, né? Prudente de Moraes ali. Peguei a Prudente de Moraes direto. O cara passou e me pegou, me bateu. Ele desceu do carro. Do jeito que ele desceu do carro, eu dei nele. Era o meu instinto na hora, porque eu falei, não sei o que, eu não tive nenhum controle emocional, peguei e dei nele. Ele, não, eu vou pagar, tal, não sei o que, ele caiu no chão, dei uma só. Aí ele caiu no chão, não, levantou, não, que eu vou pagar isso, aquilo, aí ficou aquela discussão depois, com o passar dos dias, e aí eu falei assim, tu me dá pelo menos a franquia do meu seguro, né? E aí ele veio com o tio dele. Quando ele falou, eu vou na tua casa, e veio com o tio dele, quem ficou com medo foi eu. E aí eu chamei um amigo meu, falei, vamos comigo, pelo menos para tu ver o que vai acontecer. Sim. Quando chegou lá, o tio dele me passou um sermão, falou assim, você pegou um cara do bem, Putz. porque você poderia nem estar mais aqui, por causa de uma batida de trânsito. Olha, Desde aquele dia, eu nem xingo mais ninguém na rua. Foi um Consequência que aprendizado. poderia Isso tem mais de... Experiência, Tem hein? quase 40 anos. Experiência. Tem Uma 30 aprendizado. e tantos anos. Foi uma baita experiência, um aprendizado. Tipo, eu acredito muito em Deus, né? protegido, Sim. né? Então, tipo eu ia falar assim, nisso. é, Foi um livramento. Um livramento. Botou aquele cara ali para me ensinar. E de lá para cá, eu nunca mais xinguei ninguém no trânsito, nunca mais fiz nada. E isso eu trago também para o condomínio. E eu sempre falo para os funcionários do prédio, o morador desceu aqui reclamando, falando sobre... Você não retruque com a mesma moeda, porque você acende mais o Você pavio. não sabe como é que vai terminar aquela discussão ali. Então, infelizmente, a gente não sabe qual foi o pavio que acendeu. E que a gente falou, você tem que conhecer quem são as pessoas que moram no teu prédio. Fazer a leitura do ambiente. Fazer a leitura do ambiente. Eu acho o seguinte, sabe? Tem tópicos que eu creio que você não colocou. Não sei se vocês vão concordar. Pode mas falar. além de toda essa lista imensa que você colocou, psicólogo, terapeuta, psicanalista, Tudo isso. bombeiro, etc. São funções que hoje tem que ter o Sim, sim. Até nós, Sim, claro. empresários, Tem que ser um gestores. generalista. Você tem que Sim. ser. Agora, eu penso um pouco diferente desse exemplo. Claro, eu entendi o ponto de vista que você colocou. Mas colocar que talvez ele não tenha reconhecido, não tenha sentido, justificar uma violência. Não justifica. Não, justifica. É claro que não justifica uma violência, mas é um cuidado e prudência que tem que ter hoje. E na nossa essa visão, habilidade de quem que sentir. seria o mais maduro naquele momento? Era ele, que é o Era síndico. ele que é o síndico. Ele que é o síndico, porque ali ele só manifestou, quem matou, aquilo que ele conseguiu Já era manifestar na normal, hora ali. Não, e aquele negócio, a gente não está colocando a culpa nele, Não. pelo evento. Sim. Não. Mas, na verdade, estamos a entender o comportamento humano, se aquilo poderia ser evitado. Isso, exatamente. Né? Quais as habilidades que o síndico tem que ter para que possa evitar Assim. hoje uma... Até onde está a exposição da minha integridade? O Sim. síndico tem que ter essa consciência, essa inteligência emocional. sentir, pô, quem que Porque, é isso aí? Quem exatamente, pô, com certeza teve alguma coisa que não foi específico. Não vamos jogar 100% Sim, de certeza, não sabemos por dentro a investigação Sim. do caso, mas muito difícil, a não ser que seja alguma coisa muito linkado a alucinógeno. De repente, se a mulher dele Droga, tivesse mas feito se não igual a for mulher isso- dele, falar assim, amor, amanhã você fala com ele. Exatamente. não vai lá. Não vai lá É. agora. Talvez ele precisou de alguém, ou até teve e realmente ele ou não... teve ou ele e não talvez quis dar não ouvido. sentiu. É que tem Exatamente. morador que fica, você não vai fazer nada,
e não sei o quê, cadê o síndico do prédio para resolver? Porque o morador também não quer ir lá. Aham. Ele quer que você vá lá e resolva o Incita o assunto. síndico a E aí resolver. você tem que entender e saber até explicar para a pessoa. Assim, eu não sou xerife, não sou polícia. Quando eu peguei um condomínio na implantação, aí teve uma festa num prédio, sempre uma festa, Sim, sim. barulho. E aí o rapaz que estava um dos conselheiros no grupo, a gente conversando, pô, tá tendo uma festa assim, assim. Aí ele falou, por isso que eu sou a favor que o síndico more no prédio. Eu falei, mesmo que eu morasse, mesmo que eu fosse vizinho da festa. Eu não ia sair da minha casa para bater na festa de ninguém. Não sou polícia, não sou xerife, né? Então, Tem um caso, eu ouvi, caso sabe, recente. um amigo que me falou algo que eu sempre carrego. Por muitas vezes eu mesmo. Por mais a gente às vezes tenha ali o conhecimento, foge do nosso controle e você não consegue. Às vezes você não é o conhecimento de colocar na prática, Aham. né? Às vezes tem as feras que estão dentro de você Sim, que se sim. manifestam mais rápido, né? Mas a habilidade, né, cara, de você conseguir ser escorregadio, né? Você ser sábio, quanto que você. Bom, eu saio de casa sem pedir proteção, que eu saia Sim, bem e sim. volte bem, Aham. Com para que ele certeza. coloque essa proteção em mim, Claro, claro. nos colaboradores, né, na minha família. Então, isso já é uma grande proteção. Claro. Isso te ajuda muito. Porque às vezes acontece um acidente depois que você passou. Às vezes o carro quebra e evita que você vá passar naquele É local. verdade. Às vezes você esquece um documento que é para atrasar você não passar por Perde um determinado voo, risco. perde um voo. Por isso que cabe o quê? Pô, tá tudo bem. Você agradece. É verdade. Porque às vezes Deixa eu você só está protegido concluir e você não sabe. essa parte, porque tem um caso muito específico, quente, recente nosso, né, Tony? E sobre inteligência emocional com um síndico numa visitação nossa. Aham. Você vai lembrar muito bem. A gente foi numa visitação e a gente ali no meio da conversa, ele falou assim, olha, esse prédio aqui, coisa de síndico, né? Tem muita gente devedora, tem um caso que tá devendo, o cara tá devendo 70 mil, e quando eu vejo ele, eu vi ele, na verdade, né? Bebendo na esquina, Aham. eu fui cobrá-lo, falou, cara, tu tá, poxa, tá devendo lá e você tá bebendo. Então, é um caso que dentro do que a gente tá falando, Sim. poxa, o cara às vezes, Um ato para de pra pensar, imprudência. não, digo Imprudência, mais, Imprudência, digo né? mais, esse cara pode estar ali afogando, cara, eu tô bebendo porque minha vida Exatamente porque Aqui tá sendo a minha fuga. lá tá Tá ferrada. sendo o meu ponto de É. fuga ali. Síndico lá com isqueiro, com fósforo, é ele vai verdade. falar, Joga na gasolina. esse cara, meu amigo, É verdade. tá, aí foi o que eu falei, não vale a pena, né? Eu falei, você tá se lembrando do caso? Eu falei, ó, Sim, pelo sim, amor sim. de Deus, não vale a pena chegar a esse ponto. Você é síndico até, igual falou, sinal, né? Até onde pode ir o meu sinal? Sim. Pô, é aqui, a vida do cara, se ele tá gastando, se é com jogo, se é com bebida, a gente não sabe a vida, o interno da pessoa que ela tá passando, né? Esse é o problema dele. Para isso existe o Problema judiciário que dele. vai cobrar. Mas esse é um Verdade. caso que poderia ter incendiado um Sim. problema muito maior. E eu chamei essa atenção, eu toquei nesse assunto exatamente, aí vale até a gente marcar um outro tempo para a gente falar sobre isso, sobre o que pode ser feito de apoio para esse síndico, para ele aprender a gerenciar as suas emoções, né? Porque hoje são principalmente homens, né? Quantos homens procuram terapia? Quantos homens procuram hoje um psicólogo, um psicanalista, né? São poucos. Desculpa te interromper, na Tá. verdade, assim, eu há um tempo atrás eu queria ter entrado na terapia, e aí conversando com a minha esposa até, eu falei, pô, vou fazer uma terapia. Só que assim, você achar uma pessoa que realmente você fala assim, pô, vou chegar aqui, vou falar, e ela vai me entender e tal, né? Às vezes a gente acaba conversando muito em casa, e eu comecei a fazer aula de violão por conta disso, na Legal. verdade. E aí eu falo pro meu professor lá, o Paulinho Costa, eu falo para ele que o meu horário de aula é a minha terapia. A hora que eu desligo literalmente o celular naquela hora, eu falo assim, é aqui que eu vou, Ali você né? consegue Você vai relaxar, porque relaxar. você toca, não sei o quê. Hoje eu tenho um violão no chão na minha casa, um violão pendurado, um violão no escritório, Você vê, né? fórmulas que ele Já outro consegue faz uma se conectar. caminhada, outro faz vai um jogar um integrar. bilhar, o outro vai. Sim, você precisa fazer alguma coisa. Imagina, ali é um estado que ele conquista, estado pleno, né? Que ele, como Tranquilidade. se você ia lavar uma louça, alguma Faz, coisa é. assim, que você apaga e você vive aquele momento pleno. E como ele faz o show dos alunos, isso acaba também te motivando, que a gente se motiva Sim, a ir tocar. É muito legal. que legal. Mas olha, é por isso que eu senti assim um chamado forte nessa área condominial para a gente fazer realmente um movimento
de treinamentos que sejam mais acessíveis para que todos possam participar, né? Claro, hoje tem muitos profissionais no mercado, mas, por exemplo, é inviável um síndico profissional pagar uma mentoria aí de 12 mil, de 10 mil. Cara, tem que ser uma coisa acessível. Eu não estou desvalorizando quem cobra. Eu acho legal. Mas nem todos podem. Então, de repente, você fazer pequenas masterclass, pequenos treinamentos com grupos pequenos de 10, de 15, para dar esse apoio. Eu não faço a parte clínica, mas tem colegas que são psicanalistas, que atendem clínica, psicólogo, mas a gente, como treinador comportamental, é levantar um movimento realmente para ajudar essa galera, porque hoje, de cada 10 pessoas, independente de ser síndico ou não, 8 sofrem de um transtorno de ansiedade ou um transtorno de depressão. E existe uma coisa que eu estava até comentando com eles antes também, que rolou os assuntos, né? A gente começou a conversar. E os síndicos hoje, não dá mais para você ser sozinho. Fala assim, eu vou tocar esses condomínios aqui, eu vou fazer tudo, Você precisa também de um suporte. Uhum. Então, que nem, por exemplo, nós lá na empresa, nós somos em 5 pessoas. Então, nós somos em 4 síndicos e um administrativo. Então, no escritório fica eu e o administrativo e 3 síndicos que ficam na rua. Então, um dá respaldo para o outro, né? Hoje, a Thalita, que trabalha comigo, falou, eu preciso de você comigo para conversar com o zelador tal, ver com a tua agenda aí qual é o dia que tu pode, para a gente ir lá, porque ele está meio batendo de frente com ela, então a gente vai precisar ir nós dois para sentar para conversar. Então, um dá suporte para o outro, na própria reunião com o conselho. Então, as pessoas, a Adriana gravou aqui contigo, também está comigo em algum condomínio. Então, isso ganha força e para o condomínio é excelente. Sim. Não é um, são dois. Você tem 2 síndicos, você tem 2 pessoas. Claro. Porque senão você acaba ficando sobrecarregado. Isolado, fica. E aí o emocional, o mental vai. Uma hora que você não sabe nem para onde que você consegue, o que é prioridade que você consegue. A pessoa tem que entender que não é só ganhar dinheiro. Porque hoje, assim, o mercado condominial é um mercado bom financeiramente. Eu falo assim, a grande maioria ganha mais do que ganharia se arrumasse um emprego, Sim. arrumasse um trabalho. Porém, existe uma responsabilidade muito grande e um desgaste muito grande. E você tem que saber aonde aquilo vai te adoecer ou não vai te adoecer. Porque se o condomínio for te adoecer, aquele valor está muito caro. Uhum. Então você precisa ter esse controle e trabalhar com pessoas onde você consegue se apoiar e essa pessoa se apoiar em você também. Legal. É um caminho. É bacana isso que você colocou, viu? Porque no mundo atual hoje, essa questão de vibração de energia, tecnologia, inteligência artificial, a pressão que está em cima, a velocidade do tempo, como está passando muito rápido. A cultura do resultado. Os dias estão passando. Sim. E essa questão do materialismo, de capital, e você não vê cor, não vê as pessoas, e você só quer para você. E isso está deixando realmente as pessoas no estado realmente adoecidas. Né? Poucas estão conseguindo sozinhas buscar pontos de plenitude, de tranquilidade, para buscar esse autoconhecimento, essa tranquilidade. Então, até falei para meu filho mesmo, falei, filho, o jogador hoje, é normal hoje você ter um acompanhamento de terapia, para conversar, para te centrar, você vai ter às vezes um desentendimento no campo, você às vezes o outro vai te atacar, o outro vai querer por te exemplo, o que está acontecendo com o Neymar hoje? Não é falta de talento, é a estrutura emocional dele que é zero. Entendeu? Eles sempre fizeram todas as vontades dele, ele nunca soube correr sozinho e hoje ele está vivendo, como não está acontecendo do jeito que ele quer, lá dentro dele ele está em conflito. Emocional e físico também. Isso, eu acredito que o emocional está atingindo atinge o físico, porque fragilizando a parte física dele. Isso é legal que você falou, porque assim, a gente prevê uma maturidade depois de anos, né? Que ele tá chegando numa fase onde a gente esperava o Neymar no Santos, ali numa carreira, digamos que na final de carreira. Porque, mano, a pressão, tudo aconteceu muito rápido. Do time, mas a gente vê ele discutindo com o torcedor, e discutindo com o técnico. E assim, o talento realmente é questionável, não tem como. Mas a gente vê realmente ali, falando um pouquinho do emocional dele, um pouco mais. Eu até pulei essa parte aqui, porque quando eu falei sobre esse síndico, essa questão da impulsividade, eu queria muito, eu não fiz essa pergunta para os outros, queria fazer essa pergunta para você. Não que os outros não tivessem autoridade para me responder, todos têm, porém você tem, eu vejo assim um posicionamento, uma sobriedade, vamos dizer essa palavra, né? Sobriedade. Eu sabia que a gente tem que avançar nesse assunto ainda, eu acho que a gente pode até fazer alguma coisa, algum evento nesse aspecto,
né, aqui na Baixada, em qualquer outro lugar, porque realmente é necessário. Então, você falou um ponto legal, que esse também era um tema lá fora. Estávamos conversando Nós com três. ele, e eu já vinha sentindo isso. Isso, não sou síndico, sou Uhum. dono de empresa, mas tenho relacionamento com inúmeros, uma quantidade muito grande de síndicos profissionais, com os síndicos, mais os síndicos profissionais. Eu acho que é um alerta, é um ponto de atenção, né, que cabe aí para o síndico profissional hoje, ou está querendo ingressar nesse mercado de sindicância, Sim. assim, um trabalho interno, uma preparação, entender qual é a função, porque eu vejo o próprio Walter, Ana Campos, exemplos assim de profissionais que se posicionam, Sim. entre outros que eu conheço, que se posicionam, né? E se a gente vai falar, poxa, ó, eu estou entregando cargo, para mim não me interessa isso, Uhum. demitir o cliente. Uhum. Mas você vê uma grande massa se sujeitando, e claramente a gente que está desse lado aqui vai observando, pô, não é síndico profissional. Ele Uhum. está sendo um assistente ali de luxo. Entendi. Isso é claro de quem está de fora. E a Né? capacitação não é só a parte Então, achei técnica. oportuno poder Não. colocar isso, porque para quem Legal. está ingressando, para quem já está, é importante ter essa autoridade, Legal, porque muito senão bom. você vai ser engolido. Ah, porque ele é morador, porque o conselho do morador falou o seguinte, ó, o meu trabalho é esse, é dessa forma, transparente. Tudo bem, se eu não estiver satisfeito, tá tudo certo, a gente rompe por aqui e vamos embora. É isso. E aí, se não, o que acontece? Você vai dar uma tendência passiva, e aí você vai perder toda a credibilidade, né? Você Exatamente. aí vai perder a tua identidade, e isso é perigoso Sim, até para a classe mesmo de síndico profissional, né? é verdade. Para a gente finalizar o nosso episódio, eu queria que vocês dois, se vocês pudessem mandar uma mensagem agora no WhatsApp de todos os síndicos ou empresários da área condominial, fosse chegar no WhatsApp de todos agora, qual mensagem você daria, qual mensagem você daria olhando para aquela câmera lá? Para aquela câmera. É. Eu até falo, a gente tem conversado um pouco uma coisa, que hoje a gente está cada vez mais, as pessoas estão descobrindo o mercado condominial, Tá. principalmente de síndico. Então as pessoas estão os síndicos estão cada vez mais jovens, né? Tanto que esse controle emocional, na verdade, vai ajudar muito um treinamento, uma coisa vai ajudar muito também essas pessoas mais jovens, porque Claro. a gente com mais idade assim, a gente já apanhou um pouco na vida, né? Já tá com a casca já mais calejada, a gente vai se moldando, tá? Então eu falo assim, até eu vou falar para você que vai começar, o cara que está começando, eu falo, se estruture, monte a sua base desde o início, do mesmo jeito que a gente falou da base familiar, né? Quando a gente monta uma base familiar para depois ter a gente tem primeiro um CPF, né? Que a gente falou, a gente ter uma base familiar primeiro para depois ter uma grande empresa. Você como síndico, na verdade, monte a sua estrutura, a base da sua estrutura com um condomínio. E depois você vai crescer com mais tranquilidade e vai conseguir ter essa paz emocional para conseguir fazer o gerenciamento de tudo, o gerenciamento das pessoas, conseguir se planejar, né? Caminhar de uma maneira melhor para não se destruir lá na frente. Porque se você começar errado, a chance de você ir lá na frente e começar a perder o que você conquistou é grande. E você, Tony, como empresário enxergando o síndico, o que você diria? Eu vou falar como empresário, eu vou falar até como síndico orgânico, que eu já fui 6 anos de síndico, no prédio anterior onde eu morava. E a marca que fica, acabei deixando ali desafetos, né? Mas pela forma assim segura, transparente, honesta, né? Lidava com cada contrato, com cada orçamento, defendia cada recurso financeiro do condomínio, saí de lá com a mesma administradora, com o mesmo zelador. Então é desafiador já para o síndico orgânico. E esse mercado é um mercado que está crescendo muito para quem já está, para quem pretende tá entrando nesse mercado de sindicância profissional. Sim. Então esse preparo, se preparar nesses aspectos até interior, do autoconhecimento, essa parte de gestão emocional, do autocontrole, são requisitos assim importantíssimos para saber lidar com os desafios. Muito bom. Porque você vai lidar assim com conselheiros, pessoas com todo tipo de vibrações, se manifestando de formas agressivas, outras respeitosas, outras tendenciosas, e esse preparo também de se posicionar, porque entrar nesse mercado e não saber se posicionar, porque está defendendo a bandeira de, sei lá, qual que é o valor hoje, R$1.000 ou R$1.500, um valor de um salário de síndico profissional, é você realmente
se expor toda a classe, né? Porque você vai se apequenar nesse trabalho Uhum. e para que possa evoluir, o mercado é grande. Hoje estamos aqui em São Paulo, Uhum. você não tem barreira, né? Verdade. Então é um segmento que não para de crescer, cada vez mais vai se reduzir os síndicos orgânicos e ter um síndico preparado, com esse gabarito que tem o Walter, que tem a Ana, que são pessoas com posicionamentos firmes, Sim, fortes aí, é o que vai fazer a diferença no mercado. muito bom. Samuel, obrigado pela sua Imagina, presença eu que aqui. agradeço. Foi um Walter, prazer. obrigado. Obrigado a você. Tony, obrigado. Valeu, Pessoal, estamos muito felizes porque hoje foi um dia muito produtivo, né, Gabriel? Foi maravilhoso, pô, assim, muito conhecimento aqui, a gente aprendeu bastante, teve uma troca muito legal e você vai poder assistir esse episódio e outros episódios que nós gravamos. Nós vamos subindo, um dia sim, um dia não, a gente vai subindo os episódios, mas na TV Hub também vai ficar disponível e nos acompanhe nas redes sociais. Qual que é o teu Instagram, Walter? W.A. Pérez. W.A. Pérez, Pérez siga o com S. Walter no Instagram. Da RTT, @RTT Engenharia, e o pessoal, Tony, @Tony, _Menezes, _de Souza. Antes até de tu concluir, tu falou do Instagram, Aham, e eu sempre falo quando eu vou nas assembleias, na verdade, assim, o meu perfil profissional e pessoal, ele é o mesmo, aham, porque eu quero que as pessoas me conheçam como eu sou, claro. e não, eu me apresento lá no condomínio, falo, tá, não sei o quê, e por trás eu sou um pilantra, Sim, sim. assim, né, bagunceiro, Aham, Ser o mesmo em todas Ser o as mesmo em todas as circunstâncias. circunstâncias. maravilha. Conhecer Esse é a o minha importante. vida. Não ter de dúvida da fato. sua pessoa. Conhecer minha vida de fato. Isso credencia você estar em Sim. qualquer ambiente, né? E Sim. ser reconhecido, ser valorizado pelo teu trabalho. É a essência, né? Gente, muito obrigado pela presença de Eu vocês agradeço, aqui. Silvério, mais uma Obrigado. vez. Até mais, até a próxima com mais um episódio de Condotalks, Conversas que Transformam. Valeu!